Estuda o sinal, a monotonia e os extremos de cada uma das seguintes funções. Temos, portanto, a função f, que, relativamente ao sinal, vai ser positiva no intervalo 0 a 1. Notemos que aparece no intervalo no 0 aberto, portanto, o 0 não é ponto onde a função seja positiva, uma vez que neste ponto a função é nula. Portanto, a função é positiva de 0 aberto a 1 aberto. Relativamente, não tem partes, portanto, onde é negativa. Relativamente à monotonia, a função é crescente no intervalo 0 a 1, não tendo também partes onde seja decrescente. Relativamente aos extremos, temos que 0 é mínimo relativo e absoluto. De facto, os vizinhos da direita de 0, já que não tem vizinhos à esquerda, são todos maiores, têm todos imagem maior do que 0, portanto, os vizinhos no que diz respeito aos pontos do eixo dos x, e não tem máximo algum. Portanto, não poderemos dizer que o 3 é máximo, uma vez que o 3 nem sequer pertence ao contradomínio da função, já que a imagem de 1 não existe. Relativamente à função g, nós temos que g é positiva no intervalo menos 2 a 1. Efetivamente, verifica-se que o gráfico nesta parte encontra-se acima do eixo dos x e acontece para os objetos entre menos 2 e 1, excluindo já o 1, uma vez que a imagem de 1 nem sequer existe, e também, naturalmente, o intervalo todo de 1 a 2, porque nesta parte não se encontra acima do eixo do x e, portanto, as imagens não são positivas. Isso acontece serem positivas em todos os outros pontos que falámos, porque a imagem de 0,5 é 1, portanto é maior do que 0, a imagem de menos 0,5 é 2, que é maior do que 0, e assim por diante. Em termos gráficos, basta para detectar automaticamente essa situação, é observar ou procurar onde estão os pontos correspondentes ao gráfico que se encontra acima do eixo dos x. Negativa a função no intervalo 2 a 3, uma vez que, nesta parte, ou para estes valores de x, se quisermos, o gráfico se encontra abaixo do eixo dos x. Temos, portanto, que a imagem de 2.5 é menos 1, a imagem de 2.7 é menos 1, a imagem de 2.9 é menos 1 e assim por diante. Temos, portanto, uma função negativa neste intervalo. Nula no intervalo 1 a 2, uma vez que os objetos todos têm imagem 0 para este intervalo. A imagem de 1.2 é 0, de 1.3 é 0 e a imagem de 2 é 0 e os outros todos no intervalo 1 a 2 têm imagem 0. Monotonia. Temos, portanto, que a função onde tem partes constantes é crescente e decrescente em simultâneo. Nós temos, portanto, que a função g é crescente em todas as partes onde é constante, ou seja, de menos 2 a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 2 e de 2 a 3. Ela é crescente nestes intervalos todos e no caso de decrescente, nós poderemos dizer que ela é decrescente em cada um destes intervalos por partes ou até poderíamos dizer no todo, poderíamos dizer que ela é decrescente de menos 2 até ao 3, de menos 2 até ao 3, com exceção do ponto menos 1, ponto esse onde a função não está definida. Portanto, podia-se dizer neste caso que ela é decrescente no intervalo todo de menos 2 a 3. Relativamente aos extremos, mínimos relativos e máximos relativos, passa-se precisamente a mesma situação. Cada parte onde ela é constante dá origem a um máximo relativo e um mínimo relativo. Temos, portanto, o 3, o 2, o 1, o 0, que é a imagem destes pontos todos, e o menos 1. Portanto, todos eles são máximos e mínimos relativos, porque a definição de máximo e mínimo relativo, recordemos, por exemplo, o 3 é máximo relativo porque a imagem de menos 1.5 tem os vizinhos que são inferiores ou iguais a 3. Portanto, basta que sejam inferiores ou iguais para isso acontecer, para ser máximo relativo. Neste caso, como são iguais, não são inferiores, mas o que é facto é que verifica a definição de ser máximo relativo. Mas também verifica a definição de ser mínimo relativo. Por exemplo, a imagem de menos 1.5 é 3 e os vizinhos, portanto, para verificar a definição de ser mínimo relativo, tinham que os vizinhos ser maiores ou iguais do que a imagem de menos 1.5, que é 3. Os vizinhos não são maiores ou iguais, são sim iguais e, portanto, vai dar-se o caso de termos imagem igual a 3.
Máximo absoluto, temos que é o 3, é a maior imagem de todas, e relativamente ao mínimo absoluto, podemos concluir que é o menos 1, que é a imagem mais pequena de todas. Vamos agora passar para a função i. Relativamente ao seu sinal, ela é positiva de menos 3 até ao 3, excluindo o 3, porque no 3 ela é nula. É positiva, portanto, menos 3 até 3. O seu gráfico encontra-se nesta zona acima do eixo dos x. A imagem de menos 2 é positiva, a imagem de menos 1 também, a imagem de 1 também, a imagem de 2 também, e assim por diante. As imagens de todos os objetos entre menos 3 e 3 vão ser positivas, e depois será negativa 3 a mais infinito, porque os objetos para os quais estes objetos de 3 a mais infinito encontram-se todos abaixo do eixo dos x. Então a imagem de 4 é negativa, a imagem de 5 é negativa e assim por diante. Podemos dizer ainda que no 3 ela é nula. Crescente de menos 3 a 1. Nesta zona a função sobe. Ao percorrer o gráfico da esquerda para a direita, ele sobe. Portanto é crescente de menos 3 a 1 e será decrescente de 1 a mais infinito, porque para estes valores de x, ao percorrermos o seu gráfico, ele desce. Portanto, é decrescente de 1 a mais infinito. Quanto aos extremos, temos que o 3 é mínimo relativo, uma vez que a imagem de menos 3, que é 3, tem os vizinhos de menos 3 são todos superiores a 3, portanto a imagem de menos 3 é 3, e a imagem dos vizinhos encontra-se sempre acima do valor 3. Relativamente aos máximos relativos, simplesmente não tem. Não se poderia dizer que o 2 não se pode dizer que o 2 é máximo relativo, uma vez que os vizinhos à direita do 1 são inferiores, têm imagem inferior a 2, enquanto que os vizinhos à esquerda do 1 têm imagem superior a 2, portanto estão claramente acima. E, portanto, não vai ter máximos relativos. O mesmo se passando com os extremos absolutos. Portanto, não vai haver nenhum máximo absoluto, uma vez que o 5 não pertence ao contradomínio da função, portanto, não é imagem de nenhum ponto. Também não há nenhum mínimo relativo, mínimo absoluto, porque o contradomínio é de menos infinito até 2, reunido com o intervalo de 3 a 5. Portanto, não há nenhum valor que seja mais pequeno que os outros todos. Eu não poderia dizer que esse valor fosse o menos 1, porque já sabemos que aqui nesta parte do gráfico não aparece, estaria o menos 2 ou menos 3, portanto não há nenhum valor que seja mais pequeno, não há nenhuma imagem que seja mais pequena do que todas as outras.